Oi, Marta, boa noite. Oi, doutor. Como que você está? Doutor, olha, bem que eu queria falar que estava tudo bem, mas essa semana aí foi muito difícil. Inclusive, eu já resolvi sair, eu até ia ver um jeito de fazer a sessão lá em casa, mas peguei minhas coisas e vim para casa da minha amiga. E porque eu esqueci de comentar na outra semana que essa semana eu ia sair de férias. Não tem uma semana ainda, né? Eu comecei na segunda-feira. Uhum. E, e aí, assim, né? É todo dia como se fosse a minha folga. Então, aquelas brigas do começo ao fim do dia. Para o senhor ter uma ideia, eu acho que teve dia assim que eu fiquei até na cama para não precisar encontrar com ele, sabe? Assim, tipo, fiquei enrolando, ele acorda bem cedinho. Eu gosto de acordar cedo também, mas gosto de acordar, ir lá, fazer um cafezinho, fumar meu cigarro. Mas essa semana, assim, teve dia que eu levantei, já era umas 8h30, 9 horas, e porque eu fiquei enrolando. Ele levanta, dependendo do que tiver de trabalho, ele levanta bem de madrugadinha, assim, ainda mais agora calor. Mas essa semana, esses dias agora, de segunda para hoje, está muito difícil mesmo. Nossa, Marta, nas férias, né, que é o momento para as pessoas descansarem, fazer alguma coisa divertida, tá sendo uma semana de dificuldades para você. Que é assim, né? Eu até estava querendo, né, viajar porque eu tenho 15 dias, né? Semana ou final da outra semana eu já vou estar voltando. E aí eu queria até fazer uma viagem, mas para onde eu ia, que era a casa da minha família, a minha tia lá está com problema de saúde, então não quis correr o risco, né? Porque vai que eu ainda acabo levando, né, alguma coisa lá para casa dela, que é sítio, né? Mas é bem gostoso, porque nem a internet funciona lá. Então, mesmo que ele quer saber se eu tô, se eu não tô, não preciso nem ligar, tem que ligar no fixo lá. Mas não deu certo, né? Então, eu tô cuidando da minha casa, tô fazendo umas faxinas, arrumando uns armários, mas tem uma hora que isso acaba, né? E, nossa, tá muito difícil, muito difícil. E como essa semana é difícil, essas situações têm feito você se sentir? Ai, que, que eu acho que não vai ter jeito, não, sabe? Eu acho que eu vou ter que separar mesmo, que... Ai, perdi... Nossa, até para sair hoje foi difícil, né? Porque quando eu tô no trabalho, mesmo que eu venha só para posar aqui, não tem problema, né? Porque aí eu vou direto, já venho para cá, e aí a gente fica tomando uma cervejinha aqui mesmo, e faz uma carninha do Gengis Khan e fica tudo certo, mas ou faz uma comida diferente, mas agora que eu tô de férias fica mais difícil, né? E assim, porque as minhas meninas estão estudando, né? Só que eu acho que elas estão vendo algumas coisas que elas não viam antes. O que que elas estão vendo? Então, como eu nem tô saindo e mesmo assim as brigas continuaram, né, nesses dias, só hoje que eu realmente, nossa, vim pra cá, assim, era 4 horas da tarde e de verdade, assim, eu vou sair porque tá todo mundo aqui já, né? Então não tem nem como eu vou ficar aqui, né? Então, eu sei também que depois lá eu acabo animando, né? E, mas eu acho que elas estão começando a entender, né? Que ele implica muito comigo, que essa coisa de roupa é só uma desculpa mesmo. E eu até
concordo, assim, de que eu ficar fora, né, uma mulher casada não tá certo. Mas tá muito difícil para ficar em casa. E E o fato delas é estarem isso. percebendo tem te afetado de que maneira em relação à sua decisão, né? Você, cada sessão, você tem tido mais clareza que você quer se separar e, no entanto, seu receio era por conta delas. E agora o fato delas estarem percebendo como que isso está afetando a sua decisão. Então, teve uma sessão até que a gente falou de eu tentar conversar com elas algumas coisas, né? E aí eu comecei, doutor, porque assim, eu já tinha tentado, acho que a gente até conversou numa das sessões, que eu também atacar o pai delas ia ficar pior, né? Então, tudo que ele fizesse de errado, eu ia lá e apontava, ia ficar pior, né? Aí eu peguei e Porque comecei daí assim, vira uma quando briga sem elas. fim, né? É porque elas ficam defendendo o pai. Aí eu comecei assim. é, Quando elas vinham queixar para mim do namorado, porque eles também são bem ciumentos. Aí eu pegava e falava assim, né? Principalmente a mais nova é mais próxima de mim, assim, então fica mais fácil de conversar. A mais velha já é mais apegada ao pai mesmo. E aí, principalmente com a mais nova, eu falava assim, isso que você está falando parece, né, com alguém que a gente conhece, assim. E aí ela até dava umas risadinhas. Com a mais Uhum. velha é mais difícil, sabe? Ela ficava quieta, fechava a cara. E então eu não sei não, Uhum. mas eu acho que a mais nova tá mais fácil, sabe, de, de falar. Hoje mesmo a mais nova veio e falou, mãe, você não quer, né? Senhora, nem me chamam de senhora, né? Senhora a gente chamava os pais. Eu falei assim, mãe, vai lá para casa da Cláudia, então, fica lá, né? Já que você tá de férias mesmo. Ai, que bacana que ela teve essa posição. Né? Só que a mais velha já saiu pisando firme, bateu a porta do quarto. E porque quando elas eram mais novas, elas dividiam o quarto, né? Aí quando conseguiu fazer o barracão, a gente também conseguiu mexer um pouquinho na casa. E aí elas ficaram cada uma com um quarto. E então aí a mais velha saiu e já batendo porta, não quis nem ouvir nada. Aí a mais nova ainda ficou comigo ali e tal. E olha, doutor, pode não acreditar, mas eu até estava quieta, viu? Aí ela mesma falou: Nossa, mãe, você tá muito quieta, né? E mas esses dias tá muito difícil, porque eu abro a boca e ele começa a brigar comigo. Uhum. Eu abro a boca, ele já começa a falar, às vezes nem tem nada a ver. E Marta, queria que você olhasse um pouquinho para os seus sentimentos. Que sentimentos está vindo agora que você está me contando isso? ai, doutor, eu fico muito triste, né? Porque muitos anos junto, né? E eu queria que ele me ouvisse Uhum. e que a gente pudesse conversar um pouco. Pelo menos também, pelo menos a minha filha mais velha me ouvisse, né? Um pouquinho. E acho que isso ia ser mais fácil, assim, eu ia ficar me sentindo menos culpada, porque tem hora que eu fico pensando também se eu não tô errada, né? Mas, tô tão triste, assim, com a situação.
Tem hora até que eu sinto raiva mesmo, Uhum. de porque ah, eu passei toda a minha juventude com ele, né? E, e ele não reconhece, sempre fiz tudo para ajudar. E então fico assim com tristeza por causa das minhas filhas, com raiva dele. Mas nossa, se eu falar para ele alguma coisa, eu não sei nem o que acontece naquela casa de sentimento assim. Então a gente não fala muito de sentimento, não. A gente Uhum. fala mais do que um não tá gostando no outro, sabe? E E sabe que é importante, assim, falar sobre sentimentos. Agora que você está falando, sobre os seus sentimentos, eu não só vendo você falar sobre os sentimentos, mas você está expressando sentimentos. uhum. Estou conseguindo ver sua tristeza, o seu modo de falar comigo, o seu modo de expressar. Isso também me afeta, sabe, Marta? Me ajuda a ficar mais empático a você, a perceber a sua situação. E aí, quando as pessoas expressam o sentimento, o outro também consegue perceber mais. E eu tô. Ah, mas doutor, mas o que que vai resolver? Entendeu? Eu vou falar para ele, eu tô triste, e aí? Entendeu? Ele vai falar assim, vai esfregar um tanque de roupa suja que essa tristeza vai embora, né? Porque é assim que ele pensa, entendeu? Ele mesmo, eu nunca sei se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá gostando, não tá gostando. Quando a gente tava, né, quando a gente era mais próximo, até eu conseguia saber, assim, né? Mas agora, parece que ele só fica feliz mesmo quando ele tá no trabalho, quando ele tá com os amigos. Aí eu vejo ele rindo, ele brincando. Ele é mais quietão mesmo. Mas eu nunca sei se o que eu tô fazendo ele tá gostando, se ele não tá gostando. Quer dizer, pra mim ele nunca tá gostando, né? Porque ele tá sempre brigando. Então, do que vai resolver, né? É, eu falar que eu tô triste, ele só vai ouvir que eu tô com raiva. Aí esse ele vai ouvir. Como que você aprendeu que não adianta expressar que ele não vai ouvir? Ah, doutor, ó, na verdade, assim, né? O meu pai, bom, meu pai era assim, meu pai e minha mãe, né, foram criados no sítio, então até eles casam se conheceram no sítio, né? Eles são ali de Pai Querer, né? E, e meu pai mesmo, assim, nunca foi uma pessoa de falar que gosta, que não gosta, né? Que ama. Minha mãe também nunca foi assim de abraçar, né? A gente não tem muito isso, né? A gente faz, sim. Então eu sei que meu pai e minha mãe me ama porque pai e mãe ama, né? Então a gente nunca foi assim de falar, né? De até mesmo porque sempre teve muito respeito, né? Então, imagina que eu ia falar para minha mãe, para meu pai que eu estava triste ou que eu estava com raiva, né? A gente não podia falar essas coisas. E, e mesmo com meu marido também é ali da mesma região, né? E, nossa, o pai dele, então, era. O pai dele bebia muito, acho até mesmo por isso que ele não bebe. E, a minha sogra tinha que buscar no bar, né? Ela trabalhava na roça o dia inteiro e ainda tinha que buscar meu sogro no bar, então, porque a gente se conhece desde criança, né? E, então, eu não sei muito, né, para que a gente vai falar de sentimento. E até eu fico pensando assim, né? Aí se eu fico triste, e se ele pegar aquilo que me deixa triste para me provocar, né? Para me deixar pior, aí que eu não vou falar mesmo. Eu não vou falar, porque nem que me deixa com raiva. Então, na sua história, pela experiência lá com os seus pais, você aprendeu que as pessoas elas não expressam sentimento, não tem um motivo para expressar o sentimento, porque era assim que eles agiam.
E aí você entende que o Carlos também vai agir da mesma forma, né? Se você expressar, talvez ele não vai compreender, É, talvez não vai funcionar e talvez ele pode utilizar isso contra você. eu acho. Até mesmo, doutor, porque assim, eu sabendo que ele fica bravo porque eu chego tarde ou que eu saio com as minhas amigas, eu às vezes acabo fazendo, às vezes nem tô com vontade de sair, porque é, a gente tem televisão no quarto da gente, né? Tem uma na sala e uma no quarto da gente. As meninas não têm televisão, mas também elas ficam assistindo série no computador. E então, às vezes, eu até queria ficar assistindo uma novelinha, assistir alguma coisa em casa mesmo, mas aí eu prefiro sair, porque eu sei que ele vai ficar bravo, né? Uhum. Tá. Então, e às vezes eu também, não sei, eu acho Se também você que testasse, e se você testasse expressar, não só para o Carlos, mas também para suas filhas, para sua filha mais velha, e se você passasse por essa experiência? Porque mas e se eu assim, falar para Marta, elas acharem que eu sou fraca, que eu tô triste, porque tô com raiva, porque às vezes eu me sinto até abandonada, assim, sabe? Rejeitada. E, e aí eu não sei como que minhas filhas vão pensar, né? Porque apesar de que hoje eu falo assim para elas, né, que eu amo elas e né, quando eu, eu sou escancarada, né? Se eu tô feliz ou se eu tô triste, as pessoas só olhar para mim que vai saber, né? E você já viu alguém demonstrando fraqueza? Como que você eu sabe acho que a que é pessoa está assim. sendo fraca? Quando você já viu Eu assim? acho que a pessoa que fica reclamando muito da vida, acho que é uma pessoa fraca, porque se a pessoa está viva, ela tem que aproveitar, né? Então, se ela se reclama muito, se ela se queixa muito, né? E tem tudo, tem as coisas, né? Porque eu mesmo não posso reclamar de nada, porque eu tenho meu trabalho, tenho minhas amigas, tenho minha filha, minha casa, né? Então, eu não tenho que reclamar, né? Tenho boa saúde para trabalhar, então, Entendi. Marta, hoje você expressou as suas emoções aqui, os seus sentimentos, tem falado como você tem se sentido, eu percebo que isso tem uhum. acontecido cada vez mais. O que que você acha que eu penso sobre você? Mas aí, doutor, com você é diferente, né? Que é diferente. Porque você estudou, né, para ouvir a gente. Agora, meu marido nem estudo tem, né? Ele fez quarta série só. Então, não sei, né? Eu acho que acaba sendo diferente, assim. E eu tenho muito medo, assim, de acabar falando, né? Uma coisa que eu não gosto, uma coisa que me deixa triste. Até mesmo assim, quando eu vejo alguma coisa que eu queria ter, né? Aí eu já paro, assim, não. Aí eu já pego, já faço uma oração, já agradeço o que eu tenho, porque né, a gente não pode também invejar. E, e assim, eu realmente tenho muito medo de falar as coisas e as pessoas me julgarem mesmo, usar da minha fraqueza, né? Para acabar me controlando. Aí ele percebe que eu fico triste com determinada coisa e ele vai continuar mesmo. Tanto que assim, bom, eu já chorei muito, mas eu sempre chorei escondida, né? Agora eu não tenho nem mais vontade de chorar, não. Muito difícil chorar. Tá, tô pensando aqui sobre isso. Você já assistiu o filme do Super-Homem? Mas faz tanto tempo.
Eu assisti, sim, acho que até assisti no cinema, eu acho. A gente vinha para a cidade assistir filme, né? Uhum. E eu acho que assisti no cinema. Por quê? Porque, bom, o Super-Homem ele tem muita força, né? Ele luta, etc, acaba voando. Mas assim, o que faz a gente ficar tão empático e simpatizar com o Super-Homem? Por que será que as pessoas gostam dele, as pessoas se reconhecem nele, já que ele tem tanta força e luta? O que tem de interessante? O que você consegue perceber no filme que faz a gente falar assim, nossa, eu gosto desse cara? Ah, eu acho que é porque ele ajuda todo mundo, né? Ele Uhum. ajuda muita gente, né? Ele tá no lugar certo na hora certa, né? Uhum. Então, todos aqueles poderes acabam fazendo com que ele ajude muito, né, as pessoas. Eu Uhum. não lembro se no filme tem momento que ele fica triste. Eu lembro que tinha uma pedra assim que fazia com que ele ficasse fraco, né? Mas eu não lembro dele ficar triste. Eu acho que ele fica com raiva, né, do mal. Ele tem Mas raiva. Tem a eu pedra, não né? sei. A Kryptonita. Ah, é. Você Ah, lembra não sei se para você. ele. Kryptonita, mas não tem problema, Marta. É uma palavra muito difícil mesmo. É, você lembra se ele se apaixona por alguém? Consegue lembrar? Lembro, ai, eu não lembro o que que ela fazia. Não era professora. Eu não lembro o que que ela fazia, mas eu lembro que ela salva, ele salva ela, né? Isso, a Lois Eu não, Lane. eu, Porque é. o Super-Homem, quando ele tá disfarçado, né, com óculos, ele é o Clark Ah, é Kent, e aí ele verdade. trabalha num jornal. Ah, é mesmo. Aí ela trabalha no mesmo jornal, né? E Ah, é E aí ele mesmo, se isso. apaixona por ela, mas você lembra o que que acontece, mais ou menos? Ai, doutor, não lembro mais. Faz muito tempo que eu assisti. Uhum. Oh, não lembro, não. Não lembro. Não lembro, não. Consegue Eu lembrar de só algum, lembro. consegue lembrar de algum outro filme de super-herói que tá mais recente na sua memória? Ixi, olha, doutor, acho que os últimos filmes que eu assisti assim foi filme de desenho com as minhas filhas. Ixi, nossa, mas faz muito tempo isso, elas já estão na Ah, faculdade. sim, mas eu não tenho muita paciência, doutor. Entendi. Até para eu ficar sentada é difícil, né? Uhum. Por isso que a minha filha falou, né? Falou assim, ai, mãe, vai para casa das suas amigas, porque você não tá bem mesmo. Porque eu estava muito quieta, eu estava parada, acordando tarde, né? Eu não sou assim. Então, eu não tenho muita paciência. Às vezes eu até começo a assistir o filme. Aí eu levanto, vou fazer alguma outra coisa, esqueço do filme, Uhum. né? E aí até minhas meninas vêm comentar alguma coisa, elas assistem aquelas, né, tem igual novela, assim, né, um capítulo, dois capítulos, três A capítulos, série. elas às vezes ficam, aí elas ficam, às vezes, assim, o domingo inteiro assistindo, quando chove, então, fico o dia inteiro lá na sala assistindo, mas eu não consigo, não tenho paciência, então, assim, acho que os filmes que eu assisti era tudo desenho, né, que filme à tarde, assim, eu não. Olha, televisão, não tenho paciência. Até novela, quando eu não trabalhava fora, eu tinha uma televisãozinha na minha cozinha. Porque enquanto eu estava fazendo as coisas, eu assistia televisão. Então, é muito difícil se parar assim. Porque aí a cabeça também começa a pensar e, ai, não gosto. Não gosto porque aí sim que eu fico triste. Eu vou fazer uma proposta para você, então. O que que você acha de você pegar e assistir um filme de super-herói
Porque assim, eu queria só te explicar, tá? Mas eu acho que vai ficar muito mais claro para você se você assistir. Você não precisa assistir tudo, porque você já falou que você não gosta muito, que você fica incomodado, mas sim pegar um trechinho. Ou Aham, para você, só para trazer um pouquinho a sua memória, tem uma coisa muito interessante nos super-heróis, que os produtores de aham, filme, eles tentam colocar. Como que até os super-heróis, em alguns momentos, demonstram a fraqueza deles, que isso faz a gente ficar uhum, um pouco mais empático a eles, a perceber aham. como humanos, né? Porque assim, por que será que a gente, então, tem essa habilidade de ter esses montes de sentimentos, inclusive tristeza, raiva? Por que será que elas existem? Né? Por que será que esses sentimentos existem, então? Ai, doutor, eu não sei te dizer por que que elas existem, né? Porque, para falar bem a verdade, às vezes eu tenho até, quando as sessões que o doutor pergunta se o que eu estou sentindo, eu sinto muita dificuldade, né? Sei, de repente, assistindo aí um filme, eu até consiga tá vendo, assim, e porque eu sinto muita dificuldade de saber, assim, o que que eu tô sentindo, né? Então, será que algumas vezes você acaba até não expressando porque você não consegue identificar, não consegue nomear o que você está sentindo? O que será que é? Ah, eu acho que sim, né? Porque, é... ai, principalmente na hora da briga, acho que a única coisa que eu sinto é raiva, fico magoada, é... coisas assim. Uhum. E E, ai, às vezes me sinto também frustrada, porque acho que eu já perdi muito tempo com ele, Uhum. né? E realmente eu queria só convencer minha filha mesmo, de que, de minha filha mais velha, né? De que eu não aguento mais Uhum. isso tudo e que eu preferia a separação mesmo. Acho que se eu conseguisse falar para ela, né, o que eu sinto, tal, acho que já estava bom. Acho que nem porque com ela realmente está muito difícil de conversar. Com a mais nova eu ainda consigo, mas com ela, Tá. Marta, então, o que você acha de na próxima sessão a gente investir nisso? Investir na uhum. alguma estratégia, em alguma atividade para te ajudar a conversar com a sua filha? Eu acho bom, porque acho que é o que mais está me trazendo essa tristeza, né? E eu me sinto assim, coração apertado, sabe? Quando eu penso que eu posso sair da casa e, e ela não falar mais comigo, né? Uhum. Então, porque a mais nova, eu acho até que eu consigo, né? Falar algumas coisas, já consigo conversar, né? Nunca falei assim de sentimento, eu só falo assim, que mesmo que o pai dela não der certo, eu vou continuar amando ela, né? Mas com a mais velha, olha, eu tô desde segunda em casa. Eu não conversei com ela essa semana ainda, porque Nossa, ela não. fica só no quarto. Ela só sai do quarto a hora que eu não tô mais. Uhum. Na sala, onde que a gente não se vê. Então tá muito difícil mesmo. Então, se eu conseguisse conversar com ela, já estava bom. Então tá. Então, eu vou preparar alguma atividade para a gente tentar trabalhar um pouquinho mais nisso. Pode ser? Tá bom, doutor, tá bom. Você vai ir com as suas amigas. Agora eu preciso, agora eu vou ter que tomar uma cervejinha para dar uma animada, né? Aí eu passar alguma coisa na cara para poder, porque com essa cara que eu tô não dá nem para sair, né? Então, aí eu vou tomar uma cervejinha e aí a gente vai sair, sim. Tá. E aí pra a gente se ver, então. Então, combinado. Até semana que vem, viu? Tá bom, então. Aí nesse mesmo horário, né?
Isso, isso. Tá, aí Aí eu, só eu antes da gente encerrar, Marta, eu queria dizer para você assim que eu tô percebendo as suas tentativas. Você já está falando com a sua filha mais nova. É, achei bem legal essa sua tentativa de fazer uma relação do que acontece com os namorados delas e com o Carlos, né, para ver se elas conseguem compreender. E mesmo que a com a sua minha mais nova funcionou, com a isso. mais velha, Mas sabe o que eu penso? Assim, funcionou. Assim, ela tem quando você falou que ela saiu assim de cara feia, é porque ela percebe. Mas eu acho que é um sim. processo assim do É, perceber e aí agir de acordo com esse perceber. Mas me parece que ela tem percebido, sim. É, achei bem interessante o quanto você tem se expressado aqui na sessão, tem se colocado mais vulnerável é, para mim. E aqui na nossa relação, isso tem sido interessante, tem me ajudado a compreender, a ser mais aham. empático a você, tá? Mas você Então, também teve que me explicar, né, o que, que é empático, o que, que é vulnerável, porque essas palavras são muito difíceis, né? Tive até que escrever para poder guardar o que, essas palavras, mas fica mais fácil, né? Porque a gente precisa ficar explicando toda hora. sim. É, mas Ah, assim, o que tem feito certo é a sua disponibilidade a aprender. Por isso que eu tô assim, espero resolver, né? sim. É. Então, muito obrigado pela sua colaboração, viu? Tem me ajudado Obrigada, a ajudar. doutor. De E nada, obrigada imagina. por me ouvir também. Acho que eu vou sair até melhor, assim, Uhum, porque isso fica pesando, né, uhum. na gente, assim, fica tudo engasgado, tudo preso. Então, é bom falar, é bom falar. Um beijo, viu? Tchau, doutor. Uma boa semana, então. Obrigado, você também.